A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia aos ouvintes da Rádio Correio da Serra. Bom dia aos nossos companheiros que nos acompanham pelo canal do YouTube da AME Barbacena. Mais uma vez estamos aqui para poder começar um programa Seara Espírita. E dessa vez com uma presença mais do que especial da Elcha Brito, que ela é professora da Faculdade de Medicina aqui de Barbacena, da Fundação Presidente José Bonifácio, a Unipac. E ela é a ministra da disciplina de Medicina e Espiritualidade. Nós vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bondosos amigos espirituais, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui na Terra, reparando nossos erros, aprendendo coisas novas e sendo útil, que é o que mais essa humanidade precisa, é de pessoas que façam o bem, em detrimento de tanta maldade, de tanta confusão que a gente fica vendo no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine. Elcha, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao programa Seara Espírita. Elcha, como que começou essa ideia da disciplina de Medicina e Espiritualidade dentro da Faculdade de Medicina? Já que a gente sabe que é uma área que onde por natureza se encontra um grande número de céticos, né, de ateus. Bom dia, ouvintes da Rádio Correio da Serra. Bom dia para quem acompanha também pelo canal da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, pelo YouTube. Então, a disciplina de Medicina e Espiritualidade surgiu porque havia na faculdade pequenos grupos estudando temáticas relacionadas à espiritualidade. Então, isso não tinha liga, não tinha disciplina, não tinha nada formal. E aí, essa demanda desses alunos suscitou essa disciplina. E foi extremamente bem acolhida, porque tivemos 110 inscritos na disciplina. É uma disciplina optativa, ela não está na grade obrigatória, e teve muita adesão, muita participação. Inclusive a disciplina é aberta ao público, são 10 vagas para a comunidade externa. Pô, muito interessante, né? 110 pessoas, assim, é um baque muito grande, né? A gente vê o quanto que a espiritualidade, independente da religião, ela hoje está se tornando imprescindível em todos os locais, né? E qual que foi a repercussão no meio acadêmico? O que as pessoas estão achando? O que os alunos estão correspondendo no seu dia a dia com essas mensagens, com essas informações que são vinculadas à disciplina? Então, graças a Deus a disciplina foi muito bem aceita. Foi muito bem aceita também pela comunidade externa, pelos colaboradores da faculdade. A disciplina, ela contempla algumas práticas também, né? E essas aulas práticas, elas despertavam a curiosidade de muitas pessoas de fora. Então, foi extremamente bem aceito mesmo. E a gente fica vendo o quanto que hoje a medicina, ela está, uma vertente dela, né, está desenvolvendo pesquisas em cima da espiritualidade, até falando um pouquinho até sobre a prece. O que hoje no meio acadêmico já conseguiu se descobrir, Elcha, em relação à prece, da importância da prece como tratamento, como terapia de doenças complicadas, ou até para a nossa melhora do dia a dia? Então, eu vou começar contextualizando um pouquinho dessa temática, né? Então, a disciplina, ela visa entender o ser humano em um aspecto bem amplo, né? Nós olhamos esse sujeito através da ótica biopsicossocial. Para explicar um pouquinho para vocês, é o seguinte: bio, quando você está com dor de cabeça, você não está legal. Psico, quando você está com ansiedade, com angústia, com inquietações, ou quando você está deprimido, você também não está legal. E social, se você não está se relacionando bem com as pessoas no seu entorno, você também não está legal.
Então, nós olhamos para esse ser humano, para esse sujeito de maneira integral, tá? E aí, na disciplina, a gente procura despertar entre os alunos um olhar mais empático e um olhar e um cuidado mais humanizado para esse paciente. E aí, quando você questiona, por exemplo, sobre a prece, na disciplina a gente trabalha esse olhar empático, esse cuidado humanizado, mas principalmente levando em consideração os valores desse paciente. Então, por exemplo, se esse paciente tem qualquer dispositivo religioso, seja de qualquer segmento religioso, seja um escapulário, um terço, uma camiseta com alguma mensagem, isso deve ser levado em consideração. Porque diversos estudos, diversas pesquisas têm afirmado que a espiritualidade, que assim como você falou, a espiritualidade pode não estar diretamente ligada à religião, mas sim com um propósito, com um sentido que essa pessoa tem. E esses estudos, eles afirmam que essa espiritualidade do paciente faz com que a melhora no quadro de doenças, tenha progressão, faça com que esse resgate desse paciente, principalmente a partir do viés emocional, seja considerado e resgatado. Então, a prece, por exemplo, é estudado em ambientes da USP, em laboratórios da USP. Por quê? Porque, inclusive, reverbera, tem consequências em resultados neurológicos, Então, nas neuroimagens, tem evidências da prece e da melhora desse paciente. E mesmo em situações terminais, onde o paciente já sabe que não tem como reverter aquele quadro da doença, que já está caminhando para o fim da sua existência aqui na Terra, nessa oportunidade, a gente percebe que a própria oração, pelas pesquisas, elas deixam as pessoas mais tranquilas, mais confiantes, sabendo que vão encontrar algo positivo do outro lado, O que a doutrina espírita já fala, que como a morte não existe. Mas para muitas religiões ainda isso é um tabu. Então, para essas pessoas, é um conforto, é uma esperança muito grande essa espiritualidade nesse momento tão complicado, que é essa transição, do final dessa existência aqui na Terra para uma nova oportunidade num local que elas muitas vezes nem sabem que existem. Com certeza. E assim, eu falo para os alunos que crença se torna o sustentáculo desse sujeito, desse paciente. Então, assim, é exatamente a mola propulsora nesse momento de extrema dificuldade, E isso, inclusive, impacta profundamente nos familiares, nas pessoas que estão ao redor desse paciente, Isso é muito bom, É um amparo a mais que essas famílias geralmente precisam, Porque fica uma situação extremamente desesperada muitas vezes, as pessoas perdem um pouco o equilíbrio, ou perdem muito o equilíbrio, e muitas vezes acabam complicando a própria situação do paciente pelo desespero que elas acabam se entrando, Com certeza, com certeza. Eu trabalho algumas temáticas com os alunos, como ansiedade, estresse, depressão, enfim. Isso tem um caráter de contaminação social, Então, diante de processos dolorosos como a doença, isso se torna viral, viraliza, E a prece, a religiosidade, a espiritualidade desse paciente e também da família que está ao redor desse paciente se torna de suma importância para a retomada das ações, de tudo que ele havia
momentaneamente desestabilizado, né? Não, e é interessante que você falou dos 3 maiores males do século, né? Que é o estresse, a ansiedade e a depressão, que muitas vezes uma vem em consequência da outra. Então, por exemplo, assim, como é que a gente pode trabalhar a nossa ansiedade? Como é que a gente pode lidar com essa dificuldade que é tão grande no nosso dia a dia? Então, a ansiedade, ela... Primeiro eu gostaria de colocar alguns sintomas, né? Que às vezes vai haver identificação de algum deles, né? Então, a ansiedade, ela vem com inquietação, irritabilidade, coração acelerado, suor intenso, tremores, tensão muscular, sono perturbado, enjoos, boca seca, diminuição ou aumento do apetite, dificuldade de concentração e dentre outros sintomas, né? Então, a ansiedade, ela, como eu já havia dito, ela tem esse fator de contaminação social, né? Então, em um ambiente em que tem inclusive estudos, né, falando sobre isso, de pais ansiosos ou depressivos, né, a tendência desses filhos serem ansiosos ou depressivos é bem maior. E a ansiedade tem uma analogia que a gente faz na psicologia que é muito interessante, Sidney. Fala-se o seguinte, que a ansiedade é o excesso do futuro. Então a pessoa ela não está centrada, ela não está presente quase nunca, porque ela sempre está nesse estágio de inquietação, de angústia e de temor pelo que há de vir, né? Pelo que há de acontecer, né? E na disciplina, a gente trabalha que a relação ansiedade e espiritualidade depende muito da forma como o indivíduo olha as perspectivas religiosas e os valores que são incorporados. Esses valores, Sidney, eles podem ter um caráter punitivo ou causadores de culpa. Assim, promove experiências negativas, né? Então, quando a espiritualidade está de uma maneira desequilibrada, atrelada a esse paciente não, a essa pessoa, né, a esse sujeito, de maneira desequilibrada, ela pode agravar essa ansiedade, entendeu? E é interessante falar que isso tem cura, né? Isso tem tratamento. Então, assim, a gente pode procurar um psicólogo, nós podemos procurar um médico, nós podemos procurar uma terapia, inclusive procurar a própria religião para auxiliar nessa ferramenta, mas o importante é a gente não ficar preso nesses sintomas, dessas dificuldades, e nem achar porque a gente tem algum desses sintomas, nós estamos ansiosos. Muitas vezes são situações pelo próprio desgaste do dia a dia também que causa essa situação. Alimentação inadequada, muitas vezes desgaste emocional com brigas dentro do trabalho, brigas dentro de casa, que acabam gerando uma descompensação emocional, uma descompensação física, que nem muitas vezes está relacionada a uma depressão, uma ansiedade. Muitas vezes está relacionada ao desequilíbrio do momento, né? Sim. E aí a gente entra também nessa própria situação que a ansiedade, quando não tratada, quando ela não diagnosticada a tempo, ela pode levar à depressão. E aí, Elcha, hoje que é o grande mal do século, nós estamos vendo que a depressão é uma situação endêmica, hoje movimenta milhões de indústrias de medicamentos, já que é uma das maiores venenos que hoje as pessoas estão tomando são os remédios antidepressivos, apesar que muitas vezes é necessário para aguentar as pancadas que as pessoas estão passando, né? Mas como que a gente pode lidar com a espiritualidade? Como a gente pode lidar usando a religião, usando a doutrina espírita, por exemplo, para poder nos equilibrar em relação à ansiedade, à depressão, ao mal do século, ao estresse? Sidney, você colocou muito bem que a ansiedade e a depressão, de fato, elas andam de mãos dadas, né? Então, é como se a ansiedade, ela antecede a depressão. Recorrendo ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25,
ainda falando um pouquinho sobre ansiedade, para a gente passar para a temática da depressão, no capítulo 25, ele esclarece de maneira muito sábia 3 lições. O capítulo 25 é o buscai e encontrareis. Então, a primeira lição nos diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. No segundo capítulo, fala observai os pássaros do céu. E o terceiro, capítulo não. E o terceiro texto nos diz: não vos afadigueis pela posse do ouro. Mas eu quero chamar a atenção aqui, Sidney, para o segundo texto, que nos diz: observai os pássaros do céu. É um texto belíssimo. Quem tiver oportunidade, por favor, leia. Porque nos pede incessantemente para a gente aquietar o nosso coração e entregar nas mãos de Deus. O problema, Sidney, é que a gente entrega para Deus e a gente pega de volta. E aí que está todo o processo de ansiedade, né? Nesse texto, observai os pássaros do céu, ele nos pede: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. E ele faz uma analogia muito rica, dizendo: observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, nada recolhem em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais que eles? E quem dentre vós pode, com todos os seus cuidados, acrescentar qualquer medida a essa estatura? Então, vou pedir até licença para fazer uma outra analogia com o segundo princípio do Reiki, que nos diz: só por hoje eu sou calmo. Então, a doutrina espírita, ela nos conclama, nos convida para diminuir a ansiedade, para confiar em Deus, né? Para aquietar o nosso coração. E o tempo de Deus é melhor do que o nosso. A agenda de Deus é melhor do que a nossa. E assim como você falou, exatamente esse a dinâmica, é esse o processo. A ansiedade, ela anda junto com a depressão. E aí, Sidney, nós recorremos a uma passagem do livro Boa Nova, no capítulo 8, Bom Ânimo. Nos relata uma passagem de Bartolomeu com Cristo. E aí Bartolomeu nos diz o seguinte, o livro nos diz o seguinte: o apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste, e vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Então, por mais que Bartolomeu fosse um discípulo extremamente entregue a toda a missão, né, da evangelização, a toda a missão da Boa Nova, Bartolomeu, por diversas vezes, se entregava para a tristeza, né? E em um dado momento, ele pergunta ao Cristo, né? Pergunta ao Mestre, né? Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. E nisso, o Cristo o responde, né? A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos.
mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Então, quando Cristo questiona Bartolomeu sobre uma boa nova não trazer alegria aos corações, ele nos faz um alerta, ele nos pede, né, a retomada desse bom ânimo, que diversas vezes a gente se entrega à tristeza, a gente se entrega às angústias, às inquietações, a gente se entrega a pensamentos distorcidos, né, a pensamentos pejorativos, a crenças de desvalia, de desmerecimento, e o Cristo nos pede amorosamente para que a gente tenha bom ânimo. E aí, Sidney, tem um livro chamado Depressão e Autoconhecimento, um livro muito maravilhoso. E ele nos diz o seguinte: sob a ótica da reencarnação, a depressão que ninguém vê é uma depressão na estufa. Provavelmente, há um longo tempo, a criatura está agindo desconectada do seu centro luminoso essencial, de suas potências divinas, permanecendo em conflito sistemático entre os gritos da alma sábia e suas velhas bagagens ancestrais. E ele nos diz ainda o seguinte: aquilo que emergir do subconsciente diante das causas e gatilhos é algo que está para ser burilado, trabalhado para ser entendido. A necessidade de olharmos para dentro de nós mesmos e descobrirmos tesouros preciosos no porão da alma. E isso é interessante, né, Elcha? Porque nós estamos passando agora, como está falando, de descobrir nossas coisas boas dentro de nós, porque nós estamos no momento de final do ano, né, onde nós devíamos estar comemorando o aniversário de Jesus, e na verdade nós estamos comemorando a dilapidação dos nossos bolsos, né, já que nós gastamos muito mais do que devíamos, em troca de coisas banais que muitas vezes nós não vamos usar, e vai nos complicar a vida, gerando ansiedade e angústia durante muitos meses, já que muitas vezes a gente usa o cartão de crédito, e a gente não consegue pagar mensalmente a fatura dele, por causa de coisas extremamente fúteis e banais que a sociedade nos impõe. E que a grande maioria dessas situações nos levam a essas angústias, ansiedades e depressões, porque elas exigem da gente o corpo que a gente não tem, a roupa que a gente não tem, o cabelo que a gente não tem, e a gente fica se medindo pelas pessoas que são personagens de televisão, ou personagens de filmes, ou então porque o nosso vizinho tem uma coisa, a gente tem que ter igual, mesmo que a gente não queira. Então a gente fica vivendo uma situação paralela, complicada, em vez de a gente descobrir o que tem de bom dentro da gente, o que realmente é útil para a gente, muita coisa não aconteceria, né? Daí é que entra essa passagem do Evangelho de observar as aves do céu, quer dizer, a gente observar as coisas boas da natureza que são de graça, que estão aí dadas por Deus, e muitas vezes são muito mais belas do que as coisas que a gente tem em casa. E a gente não dá valor a isso. Então, muitas vezes a gente acumula um monte de entulho dentro de casa, que não vai servir para nada, só vai causar problemas para a gente, porque além de não ter espaço, vai poder correr o risco de roubo, e além disso de saúde, por causa das dívidas que vão gerar essas situações, né? Engraçado você comentar isso, Sidney, porque a ansiedade, ela exatamente escoa nesse sentido. Ela escoa na compulsividade alimentar, na compulsão por compras. Então, assim, a nossa insatisfação, a nossa eterna insatisfação vem à tona e a gente vai escoando em áreas erradas, né? Então, por exemplo, igual eu citei, a compulsão alimentar, igual você citou, a compulsão por compras, isso faz com que a gente tenha que rever diversos fatores. Por exemplo, a nossa incapacidade de ficar em um estado linear, de ficar resignado com determinadas coisas. Assim, a gente sempre está procurando por novos estímulos. Então, a gente sempre está procurando por algo muito inédito nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, na caixa de e-mail. A gente sempre quer algo que nos tire do rumo, né? E isso faz com que a gente não consiga ficar plenos, centrados, e aí vai
infelizmente, escoar nisso, né? A gente vê a compulsão por compras, a compulsão alimentar, a compulsão no campo da sexualidade, enfim, em várias áreas, né? Isso exatamente por uma plena insatisfação e por um pleno desconhecimento de nós mesmos. Infelizmente, a gente ainda está na infância espiritual desse processo de conhecimento, né? A gente se perde, a gente acha que não é suficiente, ou que não nos completa, ou que, enfim, se eu fizer por algum tempo, já vai ser suficiente, já vai ser o bastante. E a gente sabe que não é assim, é um processo constante, é um processo de investigação o tempo todo. Agora, Elcha, dando continuidade ao estudo, o que a gente podia falar sobre o estresse, também, que é um grande mal do momento? Então, sobre estresse, é um mal, é um dos males, né, do século. E aí eu vou fazer o uso de uma fala de Joana de Ângeles, do livro Conflitos Existenciais. Ela nos diz assim: numa sociedade competitiva e angustiada como a atual, o fenômeno do estresse generaliza-se em razão do volume de compromissos, da escassez de tempo para os atender, da busca desesperada por melhores salários e comodidades, de divertimentos e prazeres, dando lugar à ansiedade, produzindo a culpa e desarmonizando a estrutura emocional. Então, assim, Sidney, nós vivemos, infelizmente, num planeta de provas e expiações, mas, infelizmente, numa sociedade bélica, né? Nós nos pautamos no guerrear, na competição por melhores salários, sermos melhores no que a gente está fazendo, melhores profissionais, enfim, tudo numa busca de desenfreada, né? de autoafirmação, enfim. E o estresse, ele vem consumindo energeticamente a grande maioria das pessoas, né? Novamente citando Joana de Ângeles, ela nos diz que, dentre as consequências do estresse, né, essas ocorrências produzem neurastenia, cansaço exagerado, sucessão de problemas trágicos e perturbadores que desaguam no comportamento que se desorganiza, gerando transtornos e distúrbios neuróticos mais graves. As experiências sociais e humanas, os desafios e dificuldades, as lutas de desacertos não deveriam constituir força estressante, porque tem por objetivo amadurecer a capacidade emocional, fortalecendo-a para embates mais vigorosos que devem ser travados até o momento de completude. Eu brinco, né, com os meus evangelizandos, que nós estamos num planeta de provas e expiações, né? E se é prova, a gente tem que fazer a prova. Só que a gente não tem a ementa nem o conteúdo programático, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer, o que está por vir, né? E isso gera ansiedade, gera estresse, gera situações angustiantes. Mas, novamente, retornando à fala diante do intervalo, nós a todo momento temos que ter bom ânimo. E é interessante, né, Elcha, que uma das ferramentas que Jesus usou nos momentos mais complicados da vida dele, foi quando ele já estava próximo do seu assassinato. Ele usou duas ferramentas que tanto a medicina já está chegando nessa conclusão, até que você vai falar um pouquinho, como também nós, através da religião, já temos ela como um preceito básico, que é a prece e a meditação. Coisas que nós não fazemos, não temos o hábito dentro da mentalidade cristã, utilizar como ferramenta fundamental a prece e a meditação. O que nós poderíamos fazer a respeito disso? Quais seriam os mecanismos? Como a gente pode ser orientado no sentido de começarmos a praticar?
Sidney, antes de falar da prece e da meditação, eu gostaria de falar sobre uma nova área da psicologia que tem sido amplamente estudada nos Estados Unidos. É a psicologia positiva. Na psicologia positiva, tem uma área, né, da neurociência que vai estudar as alterações, né, cerebrais. Tem um termo chamado neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a capacidade que o nosso cérebro tem de se moldar, de ser treinado. Então, eu sempre falo isso tanto para os alunos, para pacientes, para a comunidade em geral, que nós temos a tendência da reclamação. E como viralizou, inclusive num vídeo, né, na internet, reclamar é clamar novamente por aquela situação de dificuldade. E aí o que acontece? Na psicologia positiva, diversos estudos em diversos países, eles chegaram à conclusão que nós temos, eles até fazem uma analogia, né? Nós temos um velcro mental, né? É um exemplo, né? Uma analogia, um velcro mental para situações ruins. E para situações boas, é como se fosse uma panela de teflon. Sabe aquela panela que desliza? Que nada gruda? Então, o nosso cérebro, nós adaptamos a reclamar e principalmente a olhar coisas ruins, né? Só que, através dessa neuroplasticidade, nós temos a capacidade de treinar, de fazer esse treino cerebral para olhar as coisas boas, né? E a partir do momento que a gente olha para as coisas, a gente se exercita, né? Se força a olhar para as coisas boas, isso automaticamente, né? Com esse treino, com essa prática, com esse exercício, as coisas boas vão aparecendo e vão se tornando mais aparentes para todos nós. Uma outra analogia que os pesquisadores fazem, tem um joguinho do efeito Tetris, né? Que são aquelas peças que se encaixam. Que era a febre nos telefones mais antigos. Isso, né? Exatamente. Aquelas pecinhas que vão se encaixando. Então, os pesquisadores viram que as pessoas que utilizavam esses joguinhos de organização, de adequação daquelas pecinhas, daquelas caixinhas, elas levavam essa organização para outros locais, outros ambientes da vida dela. Então, por exemplo, levava para o trabalho, levava para a escola. Então, as pessoas tinham a tendência de se tornar mais organizadas. Então, a neuroplasticidade, ela veio confirmar e comprovar para a gente que nós temos sim a capacidade de treinar o nosso cérebro para exercitar um olhar mais humano, mais empático, um olhar de gratidão, um olhar de investigar, de agradecer pelas coisas boas que acontecem na nossa vida. E aí, Sidney, você me pergunta sobre a prece, né? Também nos Estados Unidos houve uma investigação, né, uma pesquisa com 2 grupos, e esses 2 grupos utilizavam a mesma medicação. Porém, um desses grupos utilizava, além da medicação, o hábito da prece. E aí, como resultado desse trabalho, dessa pesquisa, verificaram que o grupo que utilizava a medicação mais a prece, o hábito da prece, teve uma resposta muito mais rápida que o outro grupo. Então, a gente aventa e confirma a possibilidade da prece melhorar em todos os sentidos da nossa vida. Eu brinco com os meus evangelizandos que a prece é o telefoninho que a gente liga para falar com Deus, né? É o telefoninho que toca daqui para lá.
né? Para a gente comunicar, assim como a gente conversa com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos familiares, enfim, nós devemos manter esse hábito e principalmente porque ele fomenta, Sidney, um processo de centramento e de equilíbrio muito grande. E a meditação junto com a prece é muito maior ainda, né? Eu acho que a gente vê que quando a gente tem o hábito de fazer caminhada, fazer exercício físico, ou ter algumas válvulas de escape, no sentido de ter animais em casa, ter umas terapias alternativas, inclusive a própria terapia, né, com psicólogos, com psiquiatras, ou ter atividades esportivas, ou de músicas também, a gente percebe que quando a pessoa ela tem uma válvula de escape saudável na vida dela, dificilmente ela descamba para processos mais traumáticos, uma depressão mais severa, ou a própria droga também, né, que muitas vezes a pessoa acaba entrando nas drogas como fuga e acaba virando escravo daquilo depois. Então a gente percebe que a meditação também ela é fundamental, né? Sidney, o Cristo a todo momento ele se afastava da multidão para entrar na prece e na meditação. Ele tinha esse hábito, né? E eu sou fascinada pelas obras de Joana de Ângeles, e uma vez eu parei para contar quantas vezes Joana de Ângeles falava de meditação. E aí eu vi que em 2 capítulos ela falava 25 vezes sobre meditação, né? Então, assim, a meditação, só para narrar alguns benefícios que ela provoca na gente, né? Ela estabiliza a pressão sanguínea, ela fortalece o sistema imunológico, reduz dores crônicas relacionadas à tensão, como dores de cabeça, úlceras e dores musculares, diminui o nível de estresse e ansiedade do indivíduo, equilibra as emoções, aumenta o controle mental e aumenta a sensação de bem-estar, diminui a frequência cardíaca, melhora o sono, aumenta o nível de concentração e foco. Então, assim, uma das principais reivindicações das pessoas hoje em dia é ou a insônia ou a hipersônia. A meditação é um remédio gratuito. É gratuito e está disponível a qualquer pessoa, independente de idade, de classe, enfim, é gratuito, é acessível. E principalmente quando a gente fala assim, eu não estou conseguindo estudar, eu não estou conseguindo me concentrar no meu trabalho. Então, assim, para todas essas reivindicações, essas problemáticas de déficit de atenção, a meditação vem amparar e vem solucionar isso. É claro que uma analogia que eu sempre falo com os meus alunos, assim como o remédio que a gente toma para dor de cabeça precisa de um tempo para absorção orgânica, né? Para isso fazer efeito no nosso organismo, a meditação também precisa, né? De uma frequência, de um hábito constante, né? O nosso cérebro não entende o que é sábado e domingo, né? Então não adianta a gente, eu vou fazer prece, eu vou meditar, eu vou fazer minha reforma íntima de segunda a sexta. Não é isso, não é assim. É um processo constante, é gradual, né? É gradativo. E as melhoras vão acontecendo. Outra coisa que Joana de Ângeles nos fala sobre a meditação é que é necessário um exame profundo, sério, constante de si, da sua constituição, dos objetivos que se deve perseguir, dos meios a utilizar, de como encontrar os recursos para lográ-lo. Essa análise tem por meta a autoconscientização, mediante a qual se aplanam nas arestas e o curso do rio existencial desliza na direção do mar da paz. Para tanto, é imprescindível o autoexame dos comportamentos mentais, emocionais e físico-sociais. Lembrando também
já que eu citei o processo de reforma íntima, Santo Agostinho, no livro dos Espíritos, nos convida rotineiramente a fazer a reforma íntima, né? E um dos livros que, inclusive fazendo o convite aqui, né, pro estudo nas casas espíritas, né, um livro da Hermance Dufour, Reforma Íntima Sem Martírio, nos convida a fazer essa transformação. E ela faz esse convite de uma maneira tão bonita, Sidney, porque ela nos diz que todas as nossas dificuldades, todas as nossas questões a serem trabalhadas, todos os nossos defeitos devem ser acolhidos. A gente não deve, em momento algum, pegar uma porção de nós e utilizar ela como se fosse inimigo, como se fosse algo a ser maltratado, quebrado. É como se a gente entrasse numa vibração de desvalia, de desmerecimento, de desvalorização, e esse não é o objetivo. E é por isso que ela chama de reforma íntima sem martírio mesmo, convidando a tomar todos os nossos defeitos para essa transformação. E é interessante, né? Porque a gente vê que hoje é uma necessidade imprescindível a todos nós, né? Que é mudança de rumo, mudança de comportamento no sentido positivo. Porque todos nós estamos caminhando aí com ideias equivocadas no sentido do materialismo, de acharmos que a gente vai resolver nossos problemas adquirindo as coisas, tendo aquilo o homem pode produzir de melhor, sendo que não é esse o nosso caminho, já que o caixão não tem gaveta, né? Tudo vai ficar aqui na Terra. Então o que a gente precisa fazer é aproveitar, sim, das coisas que os nossos antepassados criaram de positivos, e os nossos contemporâneos estão cada vez mais melhorando a nossa qualidade de vida. Mas nós não vivemos escravos em função disso, né? Então a gente aproveitar melhor a natureza que está ao nosso redor. Nós vivemos num país maravilhoso, com a natureza exuberante em todos os pontos cardeais desse país, onde nós temos um clima que muitas vezes complica um pouquinho, mas é um clima que dá para ter uma qualidade de vida excelente, porque nós temos o sol o ano inteiro, coisa que em vários outros lugares do mundo ficam meses, semanas sem ver o nascer e o pôr do sol, ou ter esse sol em exuberância como nós temos aqui no Brasil. Então, assim, são oportunidades que nós temos de graça, e o próprio sol também, as próprias vitaminas, né, da exposição ao sol, que o nosso organismo acaba produzindo. Então, são coisas que a gente pode aproveitar de maneira gratuita e fazem um benefício muito grande, né, Elcio? E agora, para terminar o programa, já que nós estamos no finalzinho dele, falar um pouquinho sobre essa confusão que está acontecendo agora no momento, né? Que das curas espirituais. A gente sabe que hoje está em voga uma pessoa que é o médium, mas não é uma coisa que é só no espiritualismo que ocorre essas curas espirituais. Várias igrejas católicas, várias igrejas evangélicas também pregam o curandeirismo, essas práticas de curas espirituais. E a gente sabe que isso, até de certa forma, é ilegal, né? Porque acaba entrando até no próprio contexto da medicina como exercício legal da profissão. Então isso pode gerar também processos criminais, como já acontece em vários locais. Inclusive, a gente sabe que aqui na cidade tem algumas pessoas sendo investigadas e até processadas por causa de curas espirituais, por exercício legal da profissão. Então, até que ponto a gente pode usar a espiritualidade, a nossa religião, como um processo de cura, não partindo para o charlatanismo, nem partindo para essas pessoas que muitas vezes abusam da boa fé, da boa vontade das pessoas, em detrimento ao seu próprio benefício pessoal. Sidney, novamente citando Joana de Ângeles, para falar sobre doença, para falar sobre cura, ela tem duas falas muito bonitas. A primeira é que ela nos diz que a doença é o recado subjetivo que a alma nos endereça para nos dizer que algo não está no sentido correto. E a segunda afirmação de Joana de Ângeles é que nós devemos aceitar o sábio convite da enfermidade que possui natureza educativa. Então, nós adoecemos por algum motivo.
né? Seja por algum resgate, seja por alguma complicação, enfim. Abusos, né? Algum abuso. Bebidas, drogas, alimentação desregrada. Dessa ou de outras existências, então algum motivo tem. E principalmente, eu acho muito bonito quando ela nos convida para esse retorno ao nosso equilíbrio, ao nosso retorno a esse centramento mesmo. Então, sobre essas práticas de cura, sobre esses fenômenos, nós temos que lembrar duas questões. Citando aqui 2 livros, Nosso Lar e Nos Domínios da Mediunidade. Esses 2 livros deixam muito claro, são os 2 livros de André Luiz, nos deixam muito claro que quanto mais superior o espírito, mais a necessidade tem de trabalho incessante. Além desse trabalho incessante, maior a necessidade que eles têm de nada em troca. Maior necessidade de trabalhar com total desprendimento, né? Não querer agradecimentos, não querer presentes, não querer nada de nenhum desses fatores, né? Então, quando a gente vê fenômenos, práticas, locais que oferecem situações muito tortuosas, vamos colocar assim, Sidney, a gente sempre tem que lembrar dos exemplos que essa literatura nos promove, da simplicidade, lembrando inclusive de Chico Xavier, né? Um médium, uma prática muito humilde, muito simples, né? Uma simplicidade em todos os sentidos, na maneira de vestir, na maneira de sentar, no jeito como falava com as pessoas. Sem rituais, né? Sem rituais. Então, assim, o Espiritismo, a doutrina espírita, ela nos convida à abnegação, à resignação, à simplicidade, à humildade a todo momento. E isso, inclusive, quando a dor da doença, da tribulação nos visita. Então é isso. Obrigado, Elcha. Espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira já vai se encontrar nos nossos canais da internet, no Facebook da AME Barbacena, no canal do YouTube também AME Barbacena, e espalhado aí pelas redes de WhatsApp, pelas correntes que as pessoas colocam, o programa Seara Espírita dessa semana. E até semana que vem. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, Seara Espírita.